tenho certeza que essa manhã vai ser muito bacana. Nós vamos aprender mais da palavra, da verdade, sobre a chamada parábola das 10 virgens, que é uma das mais contraditórias das mensagens que Jesus falou ali. E é muito bacana, e entendendo que a parábola era o que? Era uma ferramenta de ensino que Jesus passava, mas é interessante que às vezes essa forma, o ensino nessa verdade espiritual, passada de uma forma natural para eles, que eles conheciam, principalmente judeu daquela época. Então, assim, às vezes eu imagino que era para os discípulos falar assim: tá, Jesus, você falou para as multidões, falou aí, eu escutei, mas eu não entendi. Como eu disse, as únicas duas parábolas que todos ouviram, e não entenderam, mas só e perguntaram para Jesus, foi somente a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. As outras parábolas que Jesus disse, ele falava e a turma acho que, vocês entenderam? Não, nós não entendemos nada, mas vamos tocar o barco. E um dos motivos que Jesus fala sobre por que ele falava com parábolas, através de parábolas, ele chega a dizer assim, com o propósito de quê? Que as pessoas que simplesmente estão ouvindo, elas ouçam e vejam e não entendam. A parábola é um trem doido isso, porque ele falava com a intenção de que as pessoas entendessem uma verdade espiritual traduzida de uma forma natural para eles. Mas por trás disso também tinha o seguinte: eu vou falar algo para vocês, eu imagino ou tenho certeza que vocês não vão entender, e eu quero que vocês falem: eu não entendi, Jesus, me explica de novo. Entendendo que vivia no tempo da lei ainda, entendendo que eram judeus, um Deus exclusivo para eles, e Jesus vem anunciando o reino de Deus. Não mais agora um reino de Deus para judeus, mas um reino de Deus para todas as pessoas. Então nós precisamos entender algumas coisas, porque as parábolas de Jesus, como eu disse semana passada, essas palavras aqui eram destinadas a quem? Falando para servo, mas será que eu sou servo? Ele me vê como? Ele me vê como servo ou me vê como filho? Então nós precisamos entender tudo isso. E uma das parábolas, talvez assim, um pouco mais delicadas, é essa questão das parábolas das 10 virgens. E é interessante o quê? Para a gente chegar nesse ponto, que é o capítulo 25 de Mateus, no capítulo 24 fala-se, Jesus está ali com os discípulos, e ele começa a falar sobre o final dos tempos, a destruição do templo, o final dos tempos e a destruição do templo. E ele começa a falar algumas coisas ali, vai explanando, e chega até esse versículo aqui, Mateus 24, versículo 36, ele falando que as minhas palavras, eu vou falar, as minhas palavras não vão passar, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. E ele começa aqui no 36, só Deus sabe o dia e a hora exatos, entretanto, então está falando até de arrebatamento e do final dos tempos. Ninguém sabe desse dia e essa hora exata, entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé. Então ele usa o exemplo do arrebatamento, nos dias de Noé. Assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim também ocorrerá na vinda do Filho do Homem. E agora ele vem falando sobre arrebatamento. Só uma palavrinha aqui, o que é arrebatamento? Arrebatamento é algo que vai acontecer ainda, onde quem será arrebatado? A palavra arrebatado é ser arrancado com força, ser tirado com força. Então não é você que se tira, não é você que se arranca. Você é tirado e você é arrancado. Quando que se dará isso? Nós estamos muito próximos desse arrebatamento. Tem até essa semana o Binho reeditou um culto que a gente tinha feito aqui, acho que há uns 3 anos atrás, e esse culto fala, o final dos tempos. Não sei se você chegou a assistir no YouTube, mas é muito bacana e vale a pena, porque eu trato desde as profecias de Daniel até, passa pelo arrebatamento, o juízo do trono branco e por aí vai até o final de tudo.
Então depois você procura lá no YouTube, Final dos Tempos, para te dar bem, que posição que eu estou, onde que eu estou vivendo, que época que eu estou vivendo. Então Jesus está falando aqui de arrebatamento. Ele está falando que ele fala que Noé então foi um tipo de arrebatamento. A família de Noé estar dentro da arca, tirado daquele meio e colocado e preservado ali, fala de um tipo de arrebatamento. E por que Noé foi salvo da ira de Deus e por que as outras pessoas não foram salvas? Então esse pessoal aqui, entenda, os judeus que conheciam muito bem a palavra, a verdade, a história e os patriarcas. E aí Jesus fala, peraí, Noé, eles sabem quem é Noé, eles sabem o que aconteceu, falam do dilúvio. Então Jesus agora ele já está fazendo, já está linkando ali, já está atrelando o quê? Arrebatamento com dilúvio, arrebatamento com Noé dentro da arca. E ele fala o quê? Que como aconteceu nos dias de Noé, então Noé construiu a arca ali, ele e a sua família, eles entraram, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a família de Noé, eles foram preservados, e aqueles que não andaram junto com Noé, não entenderam o que Noé estava fazendo, esses foram julgados. Então pensa os discípulos, espera aí, você está falando sobre julgamento, você está falando sobre arrebatamento, e está linkando isso com Noé. Eu sei o que aconteceu com Noé, e eu sei o que aconteceu com aqueles que não acreditaram, não entenderam o que Noé estava fazendo. Jesus, mas você está entendendo? Tô. Então vamos continuar. 2 homens estarão na lavoura, um será atirado, arrancado, arrebatado, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. E aí agora ele vem e abre os olhos. Por isso, vigiai, porque vocês não sabem em que hora virá o vosso Senhor. E aí ele traz mais uma. Contudo, entender isso, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Você já imaginou escutar uma palavra dessa? Vamos supor que eu esteja falando aqui e falo para vocês, amém, a palavra de hoje é essa, nós estamos falando de arrebatamento. Vocês fiquem espertos, porque na hora que você menos esperar, é a hora que o Senhor, que o Jesus virá e vai levar aqueles que estiveram vigilantes e aqueles que não estiverem vigilantes, rodaram. Aí você poderia falar assim, pastor, mas que hora que ele vem? Eu não sei. E aí? E aí é mais ou menos por aí. E aí é desse jeito. Eu acho que aqui o microfone já estava, ele estava já com a unção do Mateus. Vamos ver se vai melhorar. Ou piorar. Se piorar, vocês levantam a mão e eu pego o microfone do Mateus de novo, amém? Então vamos entender uma coisa, Jesus está falando ali do quê? Vocês abrem o olho, vocês fiquem espertos, porque na hora que você vacilar, ele vem. Você já imaginou escutar um trem desse? Se eu fosse lá, eu falava, para, não vai embora não, para e explica esse negócio aí. Que hora que você vem? Aí ele ia falar assim, nem eu sei, quem sabe é Deus. Eu falei, Jesus, mas me ajuda a te ajudar, aí que o negócio está esquisito do meu lado aqui, você não sabe que hora que você vem, eu não sei que hora que você vem. E aí? E aí é isso, Marcelo, toca a tua vida, mas toca a minha vida de que jeito? E aí, vamos falar assim, para dar o nó no negócio, para dar o laço final, aí é mais ou menos assim, eu vou explicar para vocês como que funciona isso. E aí ele vai explicar arrebatamento através da parábola das 10 virgens, que para mim piorou, para mim confundiu. Tanto é que é uma das parábolas, se você olhar na internet ali, você vai ver parábola das 10 virgens, tem umas 50 explicações. Eu tenho a minha que me descansou, fundamentado na palavra. Mateus 25 diz assim, meu microfone tá bom não, viu? Cadê o do Mateus, por favor? Pegar o meu, pastor? Não, deixa eu... O do Mateus é o melhor, mas esse daqui já está ungido. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens
que pegaram as suas candeias, suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 dessas 10, elas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas lâmpadas, as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo, não levaram combustível. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas lâmpadas, as suas candeias. O noivo demorou demais a chegar e todas ficaram com sono e todas elas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo. Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias, as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as sábias responderam: sem chance, não vou dar nada não, nós não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras, ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. E aí o negócio vai finalizando, do lado ruim. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que eu não vos conheço, portanto vigiai. Agora ele volta de novo lá atrás. Vocês fiquem espertos. Por quê? Porque vocês não sabem a hora nem o dia. Tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? O amém mais top do mundo foi esse. Por quê? Eles sabiam do que tinha acontecido lá com Noé. Literalmente a porta foi fechada. E a Bíblia diz que a porta da arca foi fechada pelo lado de fora. Ou seja, foi a mão de Deus. Entrou todo mundo? Entrou. Fechou, está fechado. E agora? E agora já era. Você já imaginou os discípulos ouvindo isso? A grande pergunta é quais são os vieses ali, as formas da gente entender. Uns falam porque são virgens, então ele trata, né, virgem de pureza, de separado, então falam que as virgens são os cristãos. Cristãos todos. Mas aí tem cristãos classe A e cristãos classe B, C e por aí vai. E aqui fala, então, chegaria à conclusão que os cristãos top vão, e os que não são tão top vão ficar para trás. Será que é isso? Fala de que são cristãos verdadeiros e chamados cristãos nominais. São frequentadores de igreja. É uma maneira de entender. E quem que define? Não sou eu, cada um define e por aí vai. Uns falam que aqui fala do óleo como o Espírito Santo, então fala de crente fervoroso da igreja neopentecostal, do reteté e do não sei mais o quê. Quem tem, vai, quem não tem, rodou. Será que é isso? E aí fica nesse dilema: eu sou virgem sábio, eu sou insensato, eu sou esperto, eu não sou? Eu sou virgem, eu não sou nem nada mais, o que eu sou? E aí fica nesse debate que não vai chegar a lugar nenhum. Aí quando a gente entende o contexto judaico e o que a Bíblia diz, quem eu sou, aí o negócio começa a clarear. Quando fala de 10 virgens, no contexto judaico, então aqui está falando de 10 damas de honra. Até hoje tem, né, são os padrinhos, tem dama de honra, tem lá nos Estados Unidos chama de best man, não é? É o amigo mais próximo do noivo, o melhor amigo, o mais chegado, e nós vamos ver que João Batista era o best man, era o mais próximo de Jesus. Mas a questão é, então essas 10 virgens eram 10 damas de honra, que tinham a função de quê? De iluminar o caminho do noivo. O noivo estava se preparando na casa dele, a noiva lá na casa dela. O noivo saía e gritava: o noivo saiu, ou seja, o noivo está preparado, está pronto para o casamento. Então essas 10 damas de honra, as 10 virgens, elas acendiam as suas lâmpadas, né, com azeite. Então o azeite era o combustível. Então acendiam essas 10 lâmpadas, iluminavam o caminho do noivo, para que o noivo encontrasse com a noiva, pegasse a noiva e levasse a noiva para a sua casa. E a Bíblia diz que na hora que ouviram a voz, que o noivo gritou: o noivo está pronto. 10 das 10, 5 estavam preparados e 5 não estavam.
E Jesus termina isso falando, deu ruim para 5 e deu bacana para as outras 5. Então você fica esperto aí, mas eu vou ficar esperto fazendo o quê? Não falou. Você vai vir quando? Eu não sei. Você vai vir quando? Na hora que você menos esperar é a hora que eu vou aparecer, ok? Então, a questão é qual? Eu sou quem? Como que Deus me vê? Será que Ele me vê como o amigo do noivo, o padrinho do noivo? Ele me vê como uma dama de honra? A igreja é quem para Jesus? A dama de honra? João Batista, ele sabia muito bem quem ele era, o papel dele e a posição dele. João capítulo 3, olha o que diz. Vós mesmos, João Batista falando, sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu vim falar, anunciar a chegada do reino. O que tem a noiva é o noivo. Opa, aqui então já está falando que tem noivo e tem noiva. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. E ele termina dizendo, é necessário que o noivo cresça e que eu, como amigo do noivo, diminua. Agora, então, João Batista está falando, o meu papel, que era anunciar Jesus, precursor do Messias, falar que o reino de Deus estava chegando, eu, como noivo, como amigo do noivo, esse papel meu está terminando, é necessário que eu diminua. A minha aparição ela vai estar diminuindo, a luz sobre mim vai estar diminuindo, e a luz sobre o noivo está aumentando. E aqui ele já fala, já dá um sinal do quê? A noiva e o noivo tem noiva. E quem é a noiva de Cristo? Apocalipse capítulo 19, a Bíblia nos responde. Então, Apocalipse 19 já teve arrebatamento, já teve, aconteceram algumas coisas, entenda que você, pastor, eu tenho medo da besta, do número da besta, eu tenho medo disso, porque, meu irmão, entenda, quando o dilúvio fez uma separação entre o povo de Deus e o não povo de Deus. O povo de Deus ficou durante 150 dias, que eu acho que foi a duração do dilúvio, a terra foi punida, a terra foi sentenciada. A ira de Deus veio sobre a terra e sobre todas as pessoas que não acreditaram e não criam em Deus. E Noé e a família dele, o que aconteceu? Eles foram arrebatados, eles foram preservados, e eles passaram durante todo esse tempo guardados e protegidos pelo Senhor. A igreja do Senhor não passará pela tribulação e nem pela grande tribulação. Amém? Bom, espero que isso seja um motivo de alegria para você. A igreja, você, nós não vamos passar, daqui a pouco nós vamos entender quem que vai passar e quem não vai, ou quem... A igreja, nós não vamos passar. Por quê? Porque a ira de Deus que estava sobre todo o povo, ela foi despejada sobre Jesus. A minha injustiça foi sobre Jesus, a minha culpa foi sobre Jesus, a minha transgressão foi sobre Jesus, e agora o que veio de Jesus para mim? Veio o amor de um pai pelo filho, a bondade de um pai pelo filho, a graça de um pai pelo filho, o desejo que esse filho funcione. Então tudo que era destinado para Jesus como filho, agora foi incorporado na minha vida que eu o recebi, que eu o aceitei. Então Deus não está bravo mais comigo, Deus não está irado comigo mais. Porque a ira de Deus contra a minha vida foi lançada sobre Jesus. Por isso que a graça é um trem fora de série. Por isso que nós temos que, quanto mais conhecermos a graça, mais vamos valorizar o que Cristo fez. E a nossa vida será mudada, a nossa vida será profundamente alterada por causa da graça. Porque nós não vivemos mais debaixo do domínio do pecado, o poder do pecado, porque não estamos debaixo da lei, aquilo que nós tínhamos que fazer, mas nós vivemos pela graça, aquilo que Cristo já fez por nós. Amém? Então, o que você precisa descansar, que o arrebatamento é bênção para a tua vida. Para eles aqui, quando eles ouviram, judeus,
antes, vivendo na lei, antes da morte e da ressurreição de Cristo, ouvir uma mensagem dessa era de falar, de ficar muito preocupado. Mas agora, quando eu ouço a respeito do arrebatamento, para mim é um dia mais esperado e desejado da minha vida. Porque você já imaginou que experiência, meu irmão? A gente está aqui no meio da igreja, de repente, pum, cai tudo. Cai microfone. E nós, um olhando para o outro, daqui a pouco nós vamos falar disso. Um olhando para o outro, falando, nós estamos indo. Nós estamos subindo. Esse dia aconteceu. E amanhã é segunda. Segunda nada, moço. Agora começou a eternidade. Você já imaginou? Que coisa maravilhosa. Quando você sabe quem você é, você não fica, eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado, eu estou com expectativa. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou. Por quê? Porque Ele me tornou, Ele me qualificou para ir. Amém? Então nós vamos entender isso, que o arrebatamento é bênção, é favor, é benefício de Deus para os filhos dele. Não é para você ficar preocupado se você vai ou se você não vai. Não é para você ficar vigiando. Nossa, eu preciso ir, eu preciso fazer, acontecer, porque senão, não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com o que você já creu que Cristo já fez por você. Amém? Apocalipse, então já tinha acontecido tudo isso, já tinham acontecido as pragas, os selos, o cavaleiro branco, preto, azul, amarelo, verde, vermelho, tudo quanto é cor já teve ali. Para quê? Para a terra estava sendo punida. 3 anos e meio de uma falsa paz, depois a segunda etapa, 3 anos e meio de uma grande tribulação. É muito bacana isso, depois você volta a dizer, assista lá, Final dos Tempos, está essa semana, está lá no YouTube, assiste lá que vai te dar um norte muito bacana sobre essas etapas. Então aqui no capítulo 19 de Apocalipse, já aconteceram todas as coisas. Agora é o júbilo no céu, é a alegria. Alegria de quê? Os que foram arrebatados estão lá no céu. Esses 7 anos que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, de festa do noivo com a noiva, 7 anos de festa de casamento, pensa. Às vezes a gente vai numas festas bacanas de casamento, né? Imagina 7 anos de festa. Para a igreja, 7 anos de festa. Para a terra, 7 anos. Quando eu falo terra, são as pessoas que não acreditaram em Cristo, no que Ele fez por elas. 7 anos de tribulação e grande tribulação. Então, o Apocalipse 19 está falando desse júbilo, dessa alegria, desse encontro, dessa fraternidade entre irmãos que estão ali se alegrando juntamente com o noivo, porque a igreja é chamada de noiva. Apocalipse 19, 7 diz, alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, da festa de casamento do noivo de Jesus como Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Não é você que se prepara, é Ele que te prepara. Amém? Continuando, para vestir-se, foi-lhe providenciado. Para minha veste de noiva, o meu vestido de noiva foi providenciado pelo noivo. Foi providenciado um linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. E aqui você pode achar, mas os atos de justiça que eu fiz, não. Você foi vestido com os atos de justiça de Cristo em favor da tua vida. Amém? Você precisa entender que eu, como noiva, eu não sou dama de honra. Agora eu não sou mais amigo do noivo. Então eu, Marcelo, como homem, eu não sou amigo do noivo. Você que é mulher, você não é dama de honra. Nós, independente, homem e mulher, nós somos a noiva de Cristo, que já foi preparada, que já foi vestida. Não é você que se veste. Você lembra de Adão e Eva? O dia que eles se viram nus, por causa da desobediência, os dois fizeram ali, um fez uma sunga e o outro fez um biquíni. Deus olhou e falou assim, mas é palhaçada que é vocês dois? Vocês acham que isso daí que vocês fizeram cobre a nudez de vocês diante de mim? Vocês acham que obras que vocês fizeram, usando criação minha, por quê? Eles manufaturaram, eles costuraram folhas de figueira. Espera aí, vocês acham que o que vocês estão fazendo, usando como material
a mão de obra de vocês e material, folha de figueira que eu criei, vocês acham que isso é capaz de cobrir a nudez de vocês diante de mim? Está tudo errado. Eu vou mostrar para vocês como que a nudez de vocês ela pode ser coberta. E a Bíblia diz que Deus os vestiu com pele de animais. Ou seja, o que o animal tinha a ver com a desobediência dos dois ali? Nada. Mas pagou o pato. Houve sacrifício. Houve morte. Houve derramamento de sangue de um animal inocente que não tinha nada a ver com a desobediência de Adão e Eva. Mas Deus falou, é assim que vocês serão vestidos. Eu visto vocês. A noiva já está preparada. Quando ela se torna noiva, ela já está preparada. Quando ela se torna noiva, ela já está vestida. Porque ela recebeu a justiça de Deus sobre a vida dela. Isaías 61, olha o que diz. Isaías 61, 10. Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação. Ele me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Você está entendendo? Que você não é dama de honra, mulher, você que é homem, você não é amigo do noivo. Você e eu agora, nós somos, nessa parábola, nós somos a noiva. Pastor, mas não está escrito ali. Por quê? Porque a parábola era algo para quê? Porque eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ver e não vão enxergar. Ele chega a dizer para que eles não sejam salvos. E eu tinha dificuldade de entender, mas eu falei, mas parece que Jesus está sendo ruim. Não, a questão de Jesus era o seguinte, vocês vão ouvir algo, vocês não vão entender. Vocês vão ver coisa que vocês não vão enxergar. Vocês estão vendo e falam assim, mas o que significa isso? Se eu não entender, se eu não ouvir e entender, como é que eu vou ser salvo? Então Jesus estava falando de uma forma assim, eu quero que vocês sejam salvos, mas não do jeito de vocês. Eu quero que vocês sejam salvos do meu jeito, porque o jeito de vocês não funciona. Lembra da semana passada? Sobre perdão? Beleza, quer ser perdoado? Te perdoo, Marcelo, a partir do momento que você perdoar. Até que não é muito difícil, não. Não, Marcelo, mas deixa eu te falar sobre perdão. O meu perdão, o padrão do meu perdão é o seguinte. Quantas vezes Jesus, tradição judaica, 3. Pedrão, que a língua é muito grande, fala em 7. Jesus fala, não, Pedro, que isso? Acho que naquela hora ele falou, que bacana. Não são 7, nós vamos voltar lá para o 3. E eu fiz uma média com o meu Senhor, porque ele achava ainda que ele era bacana perto de Jesus. Jesus falou, não é 7 não, Pedro. São 7 vezes 70. Ele falou, peraí. Conta aqui, 490, ele falou, E aí Jesus vem trazendo o quê? Se você não perdoar, eu não te perdoo. Meu Pai que está no céu não te perdoa. E você vai viver com um carrasco, com um torturador. Termina a parábola desse jeito. Então é mais ou menos assim, quem que dá conta de perdoar? Não, eu não dou não. Nesse padrão? Não, e aí, né, como falei semana passada, não, eu perdoo, mas não convivo. O perdão de Jesus é o seguinte, eu te perdoo sem você pedir, eu te perdoo sem você merecer, e eu quero conviver com você. E aí, você dá conta? Esse é o perdão de Jesus. Esse perdãozinho nosso, mais fajuto que existe, para ele é assim, não, larga a mão. Tem um texto, eu não sei se é... Tem um texto que Jesus fala das nossas próprias justiças. Isaías, ele fala que a nossa justiça, não sei se é 64, verso 4, Isaías 64, verso 4, ele fala que a nossa justiça, ele enxerga como trapo da imundícia. Sabe o que é trapo da imundícia, ou trapo de imundícia? Era o absorvente usado. Credo, pastor. Aí eu chego diante do meu Senhor, e aí eu vou mostrar para ele, 64, 6, obrigado. Ora, todos nós mesmos, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça, os que nós praticamos, não os que nós recebemos, não as vestes que recebemos, mas as vestes que nós mesmos construímos para nós. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como
trapos de imundícia. Não vou nem ler o resto. Então, quando eu chego para Jesus, porque hoje eu perdoei, porque hoje eu não menti, hoje eu fiz o bem, hoje o que mais? Eu não traí, hoje o que mais que eu fiz? Eu não matei. Aí eu chego para ele e mostro, sabe o que ele está vendo? 1, 2, 3, quantos atos hoje, Marcelo? Atos da tua justiça, 5. Eu vejo como 5 absorventes os atos. O que você faz quando a mulher faz o que com o absorvente usado? Ela guarda na bolsa para mostrar para os outros? É a conta para todo mundo o que ela fez? Porque é assim que o Senhor vê as minhas qualificações. Nossa, não, meu irmão, não sou eu não, é o que está escrito. E você quer se vestir? Você quer apresentar obras e atos para Ele? Ah, então não vou fazer nada, pastor. Não, meu irmão, eu faço, não para Ele. Eu faço porque Ele já fez por mim. É muito diferente. Eu não faço para chegar a algum lugar. Eu já estou partindo desse lugar. Amém. Quando a Bíblia diz que Jesus é a nossa pedra angular, Jesus não é a nossa linha de chegada. Tem gente que acha que Jesus é a linha de chegada. Ele está correndo, ele está se esforçando, ele está fazendo de tudo para no final ele cruzar a linha de chegada. Cruzei, agora eu vou para o céu. Não, não, não. Quando a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, está falando que é a pedra, e a pedra principal é a primeira pedra colocada em uma construção. A partir do esquadro, dos 90 graus perfeitos, você constrói a partir dali. Você não constrói para chegar lá, você constrói a partir de lá. Isso é cristianismo. Isso é o evangelho. Isso é o que Cristo já fez por mim e por você. Eu já estou vestido, eu já estou preparado, porque eu não sou o amigo do noivo. Você, mulher, você não é dama de honra. Você e eu, nós somos a noiva do Senhor. Amém? Que já foi ataviada, já foi coberta, já foi vestida, já está preparada. Então, para mim, arrebatamento é motivo de alegria e de festa. Por quê? Porque ele mudou toda essa história, porque antes dele morrer e ser ressuscitado, a história era essa daqui. Você precisa fazer de tudo para ver se no último dia o negócio funciona para você. Porque se não funcionar, cara, rodou. E eu não tenho mais nada para fazer por você. Pastor, mas então tá, falou de dilúvio, de Noé. Quem foi Noé? O que Noé fez? O que o tornou para Jesus colocá-lo como uma ilustração, como uma pessoa destacada para falar, isso daqui é tipo de arrebatamento. Gênesis capítulo quanto? 6, eu acho. 6, 8 diz, contudo a Noé, o Senhor demonstrou, derramou, manifestou a graça dele e a misericórdia dele. A diferença de Noé com todas as outras pessoas foi que Noé fez o quê? Ele foi agraciado, ele foi favorecido, ele foi beneficiado. E aí a Bíblia diz no outro texto lá acho que é 2 Pedro, se não estiver enganado, fala que Noé passou a ser um proclamador da justiça. E aí a Bíblia diz que Noé e toda a sua família, Noé, 8 pessoas, Noé e a esposa, mais os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos 3 filhos, os 8 foram salvos, porque Noé se tornou um proclamador da justiça. Certamente Noé, dentro da casa dele, manifestou a graça e a misericórdia de Deus, de maneira que os seus filhos e toda a sua casa falaram assim, eu quero isso. Quando a Bíblia diz lá em Atos 16, que fala, não é o centurião não, como é que ele chama? O carcereiro, ele chega para Paulo e Silas e fala assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu falo, fazer não precisa nada, você precisa crer no Senhor Jesus, e você e toda a tua casa serão salvos. Então significa que um da casa, o Noé, ele salva todo mundo? Que lá na tua casa, porque você é crente, tem mais 17 filhos, e os 17 vão ser salvos porque você é crente? Não, não, não. Significa que a partir do momento que a justiça entrou na tua vida, você se torna um proclamador da justiça.
a graça que chegou na tua vida. Proclame essa graça, compartilhe essa graça. E as pessoas, espera aí, você está falando para mim que esse Jesus, Filho de Deus, ele morreu por mim? Morreu. Ele foi ressuscitado por mim? Foi. Então ele me perdoou e ele me justificou? Sim. Você quer receber Jesus na sua vida? É claro que eu quero. Mas como que você é proclamado o evangelho hoje? Você precisa parar com isso, você não pode fazer isso? Olha lá. E depois que você nascer de novo, for batizado, você abre os olhos. Se você vacilar, perde de novo. Esse é o evangelho? Nunca foi. E esse é o evangelho da graça. Porque não existe evangelho sem graça. O evangelho ele é gracioso. O evangelho fala do que ele fez e disponibilizou. Quer, amém. Não quer, aleluia, eu já fiz. Está pago. É quase num contexto muito, muito miserável. Está lá num restaurante bacana hoje. Eu chegar para você e falar, ó, Palhares e Cláudio, viajaram, vieram para cá hoje, sede e fome do evangelho. O restaurante está pago, viu? Pode passar lá e comer. Se eles forem, amém. E se eles não forem, já está pago. Eu preciso entender que o que Cristo fez, ele fez, está pago e está disponível. Quer, é de graça. Mas como eu tenho falado, de graça para mim não custou nada. Mas quando eu descubro o preço que foi pago para que essa graça chegasse a mim sem custo, eu vou falar, caramba, eu não só te amo, eu quero demonstrar o meu amor por você. E o teu amor pelas pessoas, através da minha vida. Amém. 2 Pedro, se eu não estiver enganado, 1 Pedro. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Com o propósito de conduzir-nos a Cristo, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. No qual igualmente proclamou aos espíritos em prisão, uma outra questão, não quero nem entrar agora, os quais na antiguidade foram rebeldes. Então aqui ele está reportando ao tempo de Noé. Durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas. Que prefigurando o batismo, será que não precisa batizar? Não, já fui batizado. Beleza, aqui fala de uma importância do batismo. O batismo, no caso de Noé, né, a água, ela o quê? Ela fez com que a água, aleluia, hein? A água, ela cortou para os dois lados. A água que ela tinha os dois lados da moeda. De um lado, aquele que creu e foi batizado, lá atrás, a água, como é que chama? Ela elevou a arca. A água manteve a arca sendo guiada pelo Senhor. O batismo, a água do batismo, fala também de salvação. A mesma água que salvou Noé e a sua família, foi a mesma água que condenou. Você está entendendo? Quando o batismo, quando eu falo, irmão, Jesus diz, quem crer e for batizado. Pastor, o que leva para o céu? É o batismo ou é a fé? Claro que a fé é o princípio. O batismo é a demonstração da tua fé. A pessoa que diz, eu creio, mas eu não preciso ser batizado, reveja esse conceito teu. Eu creio em Jesus, mas eu não vou batizar, pastor, sabe por quê? Porque a tradição da minha família é uma tradição fora do evangelicalismo e eu não quero magoar a minha avó, o meu tataravô. Você tem o direito, mas existe consequência nessa sua declaração. Porque Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não será batizado. Não será salvo. Porque, então, para Jesus, quem crê e batiza, é a mesma coisa de quem não crê e não batiza. Não, mas eu creio e eu acho que eu não preciso batizar. É a coluna do meio aí que não tem na Bíblia. Você pode criar um evangelho teu aí.
Às vezes você está mais certo do que ele. Aí lá naquele dia, você troca uma ideia com ele. Às vezes você está certo e ele estava errado. Amém? É bem por aí. O batismo agora vos salva. Vou voltar naquele versículo. Prefigurando o batismo agora também vos salva. O qual não é olha isso daqui. Não é a remoção das impurezas do corpo humano, do corpo, da carne, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio só da cruz, não, por intermédio da justificação, por intermédio da ressurreição de Cristo. Porque Romanos 4, 25, você não esqueceu não, né? Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Quando eu entendo que Jesus morreu, fui perdoado, e ele foi ressuscitado, é o recibo do pagamento de que aquilo que ele fez foi aceito pelo Pai, por Deus. Se o que ele fez foi suficiente para Deus, precisa ser suficiente para mim. A justiça dele me cobre, a justiça dele me veste, e isso basta para mim. Tem que bastar para nós, porque para o Pai bastou. Aqui está falando que o batismo, pastor fulano foi batizado, eu estou vendo ainda que sabe o que ele tem? Ele tem impureza na carne ainda, mas o batismo não tem, em primeira instância, o foco de limpar o exterior e a carne e a alma dos homens. O batismo tem, em primeira instância, trazer o quê? Uma boa consciência para com Deus, ou seja, eu estou em paz. Por quê? Porque Jesus morreu, Jesus foi ressuscitado, e eu aceitei e demonstrei através do batismo, eu estou em paz com o Senhor. Essa é a consciência que me torna salvo. Essa é a consciência que me deixa em paz. Como eu sempre tenho falado, Romanos 4, 25 termina com esse versículo, e o Romanos 5, 1, que é o próximo, começa dizendo, portanto, justificados pela fé, justificados pela fé, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Essa boa consciência, eu estou em paz com Deus, eu estou bem com Deus. Por quê? Porque Ele já fez tudo e eu recebi tudo que Ele fez. Agora, como disse o próprio Pedro, ele fala, vamos desenvolver a nossa salvação. É normal, é natural que as impurezas da carne, elas também com o tempo, você vai se... Coisa maravilhosa, hein? Você vai se lavando, você vai se banhando, você vai permitindo que a palavra vá te lavando, te limpando. É normal e natural que a tua vida natural, a tua vida social, a tua vida cristã, ela vá também sendo limpa. Eu, Marcelo, quando eu conheci Cristo, só Jesus para aguentar eu. Só Jesus para me aceitar. E de lá para cá, foi ajeitando um pouco, foi melhorando um pouco. E a expectativa dele é que melhore cada dia mais, porque eu fui predestinado a ser conforme a imagem do Filho de Deus. Então, como eu estou melhorando tanto, isso é ato de justiça? Não, isso é normal, é profético na tua vida, Marcelo. A tua vida ser melhorada, a tua vida ser mais limpa, isso é profético. Eu desejo isso para a tua vida. Quanto mais contato você vai tendo com a palavra te limpa. A palavra te purifica. E você vai vivendo a vida dando glória a Deus. Amém? Para finalizar, deixa eu só falar desse daí. Por que Paulo foi o Paulo? Por que Paulo foi o cara? Porque Paulo, ele nasceu em todo esse contexto. Ele nasceu na lei, era perseguidor da lei. Ele fala, o meu currículo era o número 1 em relação à lei. Perseguidor da igreja, quanto à igreja, perseguidor, zelo total da lei, nascido circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Ele era o cão chupando manga na lei. E aí o que acontece? Ele descobre a graça. E aí ele fala, tudo aquilo que para mim era lucro, era bacana, hoje para mim isso transformou em esterco. Esterco. Os valores da lei, o guardar a lei com o propósito de ser justificado, de ser aceito, ele não falou que a lei é um esterco, ele falou que os valores da lei, o propósito que eu tinha em obedecer a lei, em praticar a lei,
o propósito de ser aceito por Deus, ele falou, isso daí não vale nada, isso daí para mim é esterco. Agora ele falou assim, agora eu estou atrás de conhecer o poder da ressurreição, de conhecer quem eu sou, de conhecer que agora eu sou o justo, que eu fui justificado, que eu fui aceito, eu estou atrás disso agora. Paulo entendeu tudo que Cristo falou, é tão bacana que tem um texto, acho que é 2 Pedro, que eu estava lendo semana, Pedro fala, ele fala assim, que ele conversava com Paulo, ele conheceu Paulo, conversou com Paulo, e ele fala assim, Paulo, ele fala umas coisas difíceis para a gente entender. Por quê? Porque Paulo pegou a lei e fez uma separação drástica e trouxe agora a graça. Ele entendeu o que Cristo fez. Ele entendeu claramente, ele escreveu as cartas que Paulo escreveu, a maioria ele está falando, olha, isso daqui era lá atrás, agora é esse tempo novo. Então lá atrás, a respeito de arrebatamento, você fica esperto, você abre o olho. Mas que dia? Eu não sei, mas que hora? Menos ainda. Mas você fica vigilando, então não vou sair de casa. Pensa, se o pai que sabe que a hora que o ladrão vem, ele vai ficar vigilando, mas que hora que o ladrão vem? Não sei. Então eu vou ter que ficar em casa o dia inteiro, é uma opção. Mas se eu ficar em casa o dia inteiro, eu não vou produzir, não tem. Então, tá complicado, né? Você entende a parábola de Jesus colocando o caboclo na parede, falando, é por aí. Você entende que Jesus estava na lei, falando, na lei é assim que faz. Você dá conta? Você consegue? Se você conseguir, ok. Mas não é só um ponto, são todos os pontos da lei. Jesus, aí não é difícil, não. É praticamente impossível. Jesus não é totalmente impossível. É esse lugar que eu quero que vocês cheguem. Amém, irmãos? Então, olha o que Paulo diz aqui, para encerrar, para finalizar. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, não intermédio das nossas obras, não intermédio de mantermos a nossa lâmpada cheia, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o nosso próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, você e eu, não os que estamos com lâmpada vazia ou não, mas todos nós em seguida, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. E olha que fantástico isso daqui. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Amém, meu irmão? Você entendeu isso? Você entendeu que finalizou o outro lá falando do arrebatamento? Então, na antiga aliança, naquele antigo concerto, antes da morte e da ressurreição de Cristo, o que Jesus estava falando? Vigia, fique esperto, abra o olho. Por quê? Porque a morte de Cristo não havia acontecido ainda, a ressurreição não tinha acontecido ainda, então eles dependiam da obra deles ainda. E era algo assim, praticamente absurdo, era um negócio sem cabimento isso. E agora ele termina falando o quê? Sobre consolo. Consolo fala de conforto, consolo fala de esperança, fique em paz, vai dar certo, aguenta a mão aí. Esse texto aqui que fala sobre arrebatamento, está falando sobre o quê? Então está falando daquelas pessoas que já dormiram, que já morreram em Cristo, são os que dormem no Senhor. Essas pessoas, quando aconteceu o arrebatamento, essas pessoas serão os primeiros a se encontrarem com o Senhor nos ares. E logo depois nós. É muito bacana esse texto porque remete novamente ao casamento. Como é que funciona um casamento? Aqui, né, na igreja, acho que tanto lá na cultura judaica quanto na nossa cultura ocidental, como é que funciona? O noivo sai daqui, vai até um encontro ali da noiva, mais ou menos no meio da igreja, encontra-se com a noiva e eles vêm para o altar. Então o casamento, esse arrebatamento, ele vai acontecer
parecido com um casamento, porque nós estamos falando de um noivo, Jesus, e da noiva, a igreja. Jesus, que está no céu, que é a casa do noivo, ele vai descer, vamos dizer assim, até o meio do céu, e os mortos que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados, ressuscitados, vão se encontrar com Jesus, a noiva se encontra com o noivo, na metade do caminho, posso até dizer assim, de um lado os que morreram em Cristo, encontra com o noivo aqui, e ele diz que nós, os que estivermos vivos, e volta a frisar, que ele não fala, Paulo não fala, os que estiverem vivos, cheios de obras, com as suas lâmpadas, as suas candeias acesas, aqueles que não dormiram, aqueles que isso e que aquilo, não. Ele fala todos nós que estivermos vivos, que somos crentes, nós que já recebemos a obra consumada de Cristo em favor das nossas vidas, nós, os que estivermos vivos, nós também seremos arrebatados. Esse corpo físico, natural, normal, carnal, ele vai ser desfeito, e receberemos um corpo glorificado, como Paulo fala lá em, acho que é 1 Coríntios capítulo 15, num piscar de olhos, no tocar da trombeta, o que vai acontecer? Nós seremos transformados, os nossos corpos de carne serão transformados em um corpo de glória. Pastor, como é que funciona? Não sei não, estou na expectativa de que eu participe disso, que eu entenda isso, que todos nós participemos, tenhamos essa experiência gloriosa. E aí nós vamos, a igreja viva, ela se encontra com Cristo no meio do caminho, e Cristo volta para a sua casa com a igreja. E ali serão 7 anos das bodas do Cordeiro, 7 anos de festa do noivo com a sua noiva. Cristo conosco, igreja. Nesses 7 anos, no céu, festa, entrega de galardões, nós nos reunindo novamente com os nossos entes queridos, familiares e amigos que já morreram antes, estavam esperando o arrebatamento, e infelizmente na terra haverá uma grande, é o tempo da tribulação e da grande tribulação. É o tempo dos flagelos, dos selos, dos cavalos branco, preto, amarelo e acho que vermelho. E ali vão ser 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e depois mais 3 anos e meio de uma grande tribulação, uma tribulação e depois uma grande tribulação. Pastor, mas não se preocupe, essa palavra termina dizendo os crentes em Cristo. Existe diferença entre um crente mais obediente, um crente mais comprometido com a causa do Senhor, sem dúvida alguma. Da mesma forma que existem filhos mais obedientes e filhos menos obedientes. Todos têm as suas qualidades, todos têm os seus, o temperamento, a personalidade, mas todos são filhos. Eu tenho certeza que você, como um pai, você tem 5 filhos, 3 mais tranquilos e 2 que te dão mais trabalho. Você ama os 5 igualmente. Eu tenho certeza que Deus nos ama igualmente, Ele não faz distinção. Existirá uma diferença na entrega das recompensas, dos galardões, mas arrebatamento não é para o bom ou o ruim vai ficar deixado para trás. Arrebatamento é para filho. E no dia que você recebeu Cristo, você se tornou filho. Você se tornou filha. Todos aqueles que receberam o que Cristo fez, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos. Por isso que Paulo termina dizendo, lá atrás era vigia, e agora é conforte-se, console-se e console outras pessoas. Mais ou menos assim, vai dar tudo certo, viu? No final de tudo, vai fechar o pacote, vai ter um final feliz. O mocinho vai prevalecer, e o mocinho aqui não é o bom. O mocinho aqui é aquele que se tornou bom, por causa da bondade de Deus, em favor da vida dele. Por isso eu queria orar com você agora, talvez você que esteja preocupado, atemorizado, durante tanto tempo a religião te levou a essa condição. Será que quando Jesus voltar, será que eu vou ser arrebatado? Você já nasceu de novo? Já. Você já foi batizado? Já. Então você sim será arrebatado, em nome de Jesus. Que essa palavra traga alegria, conforto e consolo e esperança para você.
Em nome de Jesus, que essa palavra traga expectativa de ter uma experiência fantástica e gloriosa com o Senhor. E para você que ainda não nasceu de novo, que essa palavra, se você está ouvindo, ainda é tempo de você receber gratuitamente o que Cristo fez em favor da sua vida. Simplesmente diga: Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio que o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida e eu quero experimentar cada vez mais. Me salva, me recebe agora, Jesus. E sinta-se salvo e recebido pelo Senhor, e que a partir de agora, você que está em casa, você que está aqui na igreja, que você comece a desfrutar uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana incrível, maravilhosa, abençoada, favorecida, em nome de Jesus. Amém.